boa noite, que em meio à pandemia, estamos começando aqui o segundo Grindcast, podcast em que vamos falar sobre vários assuntos de obscuridade, terror, música, cinema, vários gêneros de tudo que é obscuro e infernal. Vamos aqui de novo aqui com o Edilson, que está aí. Como é que tá, Edilson? Eu, Edilson, artista plástico, e nessa quarentena eu tô preso no meu farol. Ixi, é referência aí ao que vamos falar aí adiante. E a Kellen, cadê a Kellen aí? Boa noite, galera do Grindcast. Eu estou aqui Tá tudo bem aí? solitária, isolada também no meu farol. Ia, pá. Todo mundo de quarentena aí no farol. E então, vamos iniciar a sessão Grindcast. Pois é, galera, a gente vai falar aqui de um tema que está sendo debatido aí no cinema, um tema controverso, que estamos afoitos aqui, ansiosos para poder começar, que é sobre o pós-terror, que é um gênero ou movimento novo. Vamos debater sobre isso, se é antigo, se é novo, como é que está a cena desse tipo de gênero aí. Então vamos trazer algumas características. Teve um polêmico artigo aí no The Guardian que iniciou essa discussão, que alguns diretores nem curtem que você classifique os filmes deles como pós-terror, como pós-horror, na verdade. E o terror, tem muitas pessoas que não colocam esse termo, é só terror para sempre e não tem pós-terror, não. E como é que vocês estão vendo aí essa classificação aí? Vocês viram o artigo do The Guardian? O que vocês têm para trazer aí? Kellen, o que você nos diz aí sobre o artigo, sobre o pós-terror, sobre o que lhe interessa? O artigo do The Guardian, ele foi escrito pelo Steve Rose e ele não é um artigo novo, tá, galera? É de 2017, ou seja, já tem 3 anos que essa polêmica anda tomando de conta do nosso meio aí do terror. Antes de tudo, né, o título dele, traduzindo para o português, seria Como os filmes de pós-terror estão tomando de conta do cinema. E já começa com um título que ele é bem polêmico, né, dizendo, ele já lança o novo gênero e já diz que ele está tomando de conta do cinema, né? Então, o que é que o Steve Rose chama de pós-terror? O que é que ele fala nesse artigo? Nesse artigo, ele diz que os filmes de terror, eles estavam acostumados a terem um certo padrão de produção, certas características que vêm sendo utilizadas ao longo do tempo. E ele diz que os filmes de pós-terror, como ele classifica, ou pós-horror, em inglês é chamado de pós-horror, mas aqui a gente vai traduzir para pós-terror, ou horas nós vamos chamar de pós-horror mesmo, porque aqui a gente não faz tanto essa diferenciação de terror e horror. Mas ele vem dizendo que os filmes de terror, eles costumavam seguir uma lógica de produção e tinham algumas características que vinham sendo reproduzidas ao longo do tempo nas produções de terror. E ele disse que o pós-terror, ele pegou esse modelo e subverteu, né? E parou de utilizá-los. Então ele usou até como metáfora uma lanterna, né? Que esses clichês dos filmes de terror vêm sendo utilizados, reproduzidos massivamente em filmes de terror. E o pós-terror parou de usar isso. E aí ele vem classificando o pós-terror como filmes que têm uma qualidade superior justamente por... Enfim, ele vem dizendo que os filmes de pós-terror, eles acabam abandonando esses clichês dos filmes de terror que eram utilizados ao longo do tempo. E utiliza 2 filmes para dizer como da tradição do pós-terror, que seria o quê? Anteriores. O Iluminado e o Bebê de Rosemary, que ele coloca como se fossem pais do pós-terror. Apesar dele não usar essa terminologia de pais, tá? De pai ou mãe do pós-terror, mas ele diz que esses filmes são os filmes que trazem características do pós-terror.
Mas na época era colocado como terror, né? Simplesmente. Porque são filmes da década, por exemplo, o Bebê de Rosemary é do final da década de 60, se eu não me engano. Então, essa terminologia foi, 68. pois é, do final da década de 60. Então, ou seja, não tinha como, não existia essa classificação. Essa classificação dele é de 2017. Inclusive, ele faz uma diferenciação desses dois filmes para os filmes novos de pós-terror, é que o Bebê de Rosemary e o Iluminado foram feitos por dois diretores já consolidados, que um é o Roman Polanski e o outro é o Stanley Kubrick. Kubrick. E os dois vinham de grandes produtoras e tinham muito dinheiro para produzir os filmes. Diferente dos filmes que estão saindo de pós-horror, que ele diz que são filmes Orçamento menor. de orçamento menor. E essa é a característica que ele diferencia do pós-terror para esses filmes anteriores, que tinham características similares ao pós-terror, que no caso seria a única diferença que ele faria seria a questão do orçamento. E sobre a profundidade dos filmes, na questão de mensagem, Acho que que aborda antes, mais? acho que antes da gente entrar aí, a gente podia só dar uma situada no detalhe, né? Que a Kelly falou de. Não, tem essa comparação de que o pós-horror ele foge dos clichês, né? Esses clichês, na área do terror, do cinema do terror, a gente tem algumas fórmulas e algumas regras que fazem com que o terror seja, entre aspas, assim, um lugar seguro para se fazer algo, né? As regras seriam tipo assim, todo vampiro no sol ele vai queimar e morrer. As fórmulas seriam tipo as fórmulas de jump scare, de a trilha que vai crescendo no ápice do susto e tudo mais. E na crítica que eu vi do Steve Rose, né, que ele fala isso, de que o pós-terror ele não se sustenta nesses detalhes. Pois é, Dilson, diz aí algumas características do pós-horror ou algumas diferenças para o terror tradicional. Então, eu separei aqui ó, algumas características que eu notei, né? Sim, características que eu vi similar nesses filmes que estão sendo considerados como pós-horror, né? Ficou tipo a visão de que o filme que tem esses detalhes poderia ser chamado dessa onda aí. Então, eu separei aqui de o ritmo do filme é um ritmo bem mais lento. Ele vai contar a história, a trama, né? De uma forma bem mais, um pouco mais paciente, podendo te explicar cada detalhe de que está acontecendo, ou então simplesmente insinuar um detalhe para que a gente que está assistindo construa a própria explicação. Outra característica que eu botei foi detalhes sutis do horror no decorrer da trama, que é nessa mesma coisa que eu expliquei, de que ele vai entregando aos pouquinhos, sabe? Detalhes pequenos assim do que está acontecendo. Por exemplo, no Midsommar a gente vê as pinturas, né? E, tipo, a gente vê um lugar totalmente calmo, no luz do dia e tudo mais, e a gente fica de boa. Mas a gente vê os detalhes das pinturas, que são uma coisa fora do normal, né? E a gente já vai botando aquilo no nosso subconsciente e a gente vai construindo a história ali. A maior Tem muito, utilização... tem muito filme de pós-horror que tem até que ter, tipo, uma base para tu sacar o que tá rolando Sim, lá. Porque aham. além da duplicidade, ainda tem umas paradas assim que, Depende muito da tipo, bagagem é um estudo. pessoal, né? Da pessoa que tá assistindo para poder... É um dever de casa o cara assistir um E filme assim. é interessante isso que o Dário comentou, porque a gente vê um filme de pós-horror, pós-terror, como queiram chamar, ele tem diversas camadas de Sim. interpretação mesmo. Você pode interpretar a bruxa em um nível, você pode interpretar em outro, e tem diversas referências que você pode ir criando interpretações diferentes, dependendo da bagagem, como a Edilson falou, que você tem. Então você pode ver um filme e ver só pelo lado do ocultismo, por exemplo, a bruxa. Você pode ver a bruxa e ver elementos ali da simbologia cristã. Você pode ver na bruxa ali elementos da cultura, da nossa literatura, né? Fantástica, infantil mesmo ali, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Então são diversas camadas que você pode, e tantas outras ali que a gente pode até nem estar citando aqui, que você pode acabar encontrando ali, que vão dar formas e perspectivas para você interpretar aquele filme, né? Tipo o Corra, o Get Out, que é sobre racismo. Eu só pela empatia assim sobre o filme assim, ele conseguiu me pegar assim bem
foi bem impactante, mas imagina aí para quem sofre racismo e viveu com isso. Tem até uma parte do filme, tem até uma parte do filme que o cara vai puxar assunto com o protagonista. Uhum. Aí ele fala, tipo, do nada, ele fala assim, eu votei no Obama. Tipo, já mostrando que tem um racismo, assim, dentro de si, né? Que já vai falando, dando a entender que o cara curte o Obama porque os dois são negros, tá entendendo? É uma forma, é uma outra camada do racismo, assim, bem leve, mas ainda eu acho. Outras características aqui que eu botei também foi a maior utilização de efeitos práticos do que o CGI. Não que exclua a utilização do CGI, né? Só para dar uma explicaçãozinha, o CGI é aquele efeito especial de computador, né? De uma forma bem simplista falando. E os efeitos práticos são aqueles efeitos que a galera faz no próprio cenário mesmo. E um exemplo disso a gente pode exemplificar com o filme da Bruxa, em que, se eu não me engano, não rolou nenhum efeito especial de computador. Foi tudo efeito prático mesmo, inclusive o Black Phillip, que é o bode, é um bode de verdade. Todas as cenas que ele tá, foi um bode de verdade, que isso é o mais absurdo pra mim. E eu vi isso como uma característica também dessa área. Aqui mais É a mais gente tem como... orgânica a produção dele, né? Isso, torna Até pelo pra mim, orçamento também, o orçamento. sim, e pra mim é até maneiro porque ajuda a tornar uma coisa mais palpável, saca? Uma coisa mais real da gente acreditar, porque não fica aquele aspecto de computador, sabe? Falando de um jeito bem zoado. E talvez também até seja uma estilística, né, também, né? Uma preferência dos diretores fazerem aquilo, além do orçamento, às vezes é uma preferência artística. Por exemplo, o farol, aquele farol foi construído, ali não é um cenário. O farol do verdade. farol, o farol foi realmente construído. O cara teve todo o esmero de usar roupas, eu achei massa o tecido que os caras utilizavam durante aquela época. Então, é uma preocupação de utilizar mesmo elementos que tragam uma coisa mais orgânica para os filmes, né? Massa, viu? Se eu fosse fazer um filme, eu não ia nem ligar pra tecido, nem pra construir farol, ia só sair pedindo. O foco maior em contar a história do que assustar. Aí entra o lance de que se afastou um pouco dos jump scares, daquelas fórmulas já tradicionais, digamos assim, de fazer o terror, em que o foco vai ser em te apresentar a história, né? Através de elementos dentro da história que vai causar o susto, o horror na gente que está assistindo. Não há um receio de serem totalmente ou muito abstratos ou surreais. Por exemplo, no próprio Farol do Robert Eggers, a gente vê em alguns momentos que é uma parada super abstrata. Por exemplo, o momento que o Thomas Robert Pattinson, não me lembro o sobrenome direito, o Efraim, ele tá sonhando lá e do nada o Thomas Wake pega no braço dele e sai um raio de luz do olhar dele pro outro, né? E que é tipo uma parada... Isso, é uma parada super abstrata, mas tá ali, sabe? Em vários outros filmes também tem esse detalhe. Eu coloquei aqui também como, eu não sei se eu vou conseguir me expressar certo nessa parte, mas é uma redefinição de papéis, onde nem sempre o vilão vai ser o vilão, ou a figura que geralmente é tratada como algo errado vai ser o vilão. Né? Tipo no Us, no Nós, né? Que a gente pensava que o vilão era mas na hora não era. Não é isso? Eu vejo que sim, também. Mas o exemplo aqui que eu queria usar principalmente era a personagem da Thomasin, que é a bruxa, do filme A Bruxa, né? A minazinha. Em que a gente acompanha ela e pensa que ela é só uma garota normal, lá da família deles e tal. Mas eu tive a visão de que a bruxa do título não é a bruxa só da floresta, né? Mas a bruxa em si, a própria Thomasin. Isso, porque... Eu acho que é ela mesmo. Desde o começo do filme a gente vê que é o receio dela, né? Com todos aqueles dogmas religiosos, de que ela não... A gente consegue ver que ela não tá muito à vontade com tudo aquilo que ela vê. Já mostra também que ela tem um paganismo no momento que ela fica provocando os irmãos dela, dizendo que ela é uma bruxa que dorme de noite e o corpo dela vai dormir, vai dançar na luz do ar. E pra mim ficou isso, saca? E tipo, teve essa mudança, porque eu fui assistir o filme da bruxa, esperando ver uma bruxa do mal, só que a bruxa, nesse exemplo, ela é a protagonista, né? E o mal, no caso, é os dogmas religiosos.
Pra mim, eu tive É essa uma visão. troca, né? Isso. Característica última que eu queria dizer é que esses filmes, eles são tipo o ponto entre o horror extremo e o suspense. Onde o filme te apresenta algo horrível, mas de uma forma sutil, implícita, saca? Aí eu tô vendo Sim. mais como essa é a característica principal dessa área. Terminei. Que é uma, Entendi, que é entendemos. uma característica do próprio horror, né? O horror em si, se a Sim. gente for diferenciar o horror do terror, ele é justamente essa crescente de atmosfera que lhe deixa tenso, mas que não é tão gráfico, Aham. não é tão visual, apesar de Isso. às vezes de em vezes mostrar e vezes não. Então o filme ele fica Isso, nesse exato. esconde e mostra que ele não costuma ser tão gráfico quanto os filmes que a gente está aqui Uhum. rotulando de tradicionais, né? Eu acho que essas características que o Edilson trouxe são características bastante parecidas com as que o Steve Rose trouxe no artigo dele também, né? Outra coisa Uhum. que ele adicionou é que o filme ele tem crítica social, costuma ter críticas sociais e questiona questões metafísicas, né? Que foi justamente isso que a gente falou Uhum. das diversas camadas, de diversas interpretações que os filmes acabam produzindo. Pois é, eu queria saber se os sustos assim mais diminuídos, assim, mais abandonados, servem para atrair o público ou tipo é um benefício ou um malefício por uma história mais bem construída e meio de duplo sentido, com simbologias e uma história mais rica, ou um filme clássicozão de terror com jump scare, sangue, Eu, eu, benefício ou malefício? eu não responderia por esse caminho, nem de benefício, nem de malefício, porque eu acho que são filmes muito diferentes e com intenções diferentes. Assim, o que é que acontece com os filmes de pós-horror? São uma escolha estilística dos diretores que acabam escrevendo o próprio roteiro e tem as outras intenções de Uhum. produzir um filme que acrescente um horror, que ele é crescente e que você vai sendo consumido por aquela história. É uma forma diferente de você sentir medo. Sim. Você sente medo. Uhum. Você só não leva o susto, você só não é pego de surpresa com aquela imagem gráfica e com aquela crescente, aquele silêncio que depois vem o volume alto da trilha sonora. Então, Uhum. essa é uma forma É, diferente da gente apreciar o terror, os É. filmes de terror. Uhum. E eles existem muito antes dessa do que o povo tem chamado de pós-horror, né? Uhum. E isso existe antes. O próprio autor desse artigo aí, ele mesmo fala de dois filmes aí que isso já existia antes. Então, não é que é a inauguração de algo completamente novo. Eles estão só apenas diferente do que tem sido produzido nos últimos anos e que tem ganhando notoriedade em questão financeira, né? O que tem conseguido dinheiro no cinema. Uhum. Mas não é uma coisa a onda, né? completamente nova. Eles não tiraram isso do nada. Não é novo. Já existia o Uhum. horror com essas características do pós-horror. Então eu acho que são formas diferentes de você se entreter com o filme, de você lidar com o filme, de você se entregar, são experiências diferentes. Tem filmes com sustos e que são cheios de referências também. Se você pega Pânico, ele é cheio de referências ao próprio terror. Uhum. Então são Con- formas diferentes de Continua. lidar com o terror. Se você for pegar, por exemplo, O Exorcista, é um filme que tem uma trama familiar muito forte, uma crítica muito forte também à religião. Então, assim, o susto ou não susto é meio difícil, não tem como responder isso. Isso vai mais do gosto pessoal de quem vai Assistir, né? assistir. Eu já vejo, É, tipo, nessa pergunta se é vantajoso ou não, né? Eu vejo um pouco aí como é que ele falou de que também é muito na questão do público, né? Porque o público que já é fã daquele terror tradicional, com jump scares e tudo mais, ele quer ver o jump scare e aquelas fórmulas mesmo. Se botar esse fã pra assistir Pois, um filme tipo no pós-horror aí, ele não vai curtir muito porque vai ser pois completamente diferente. pausa bem aí, que tu chegou certinho na minha pergunta aqui. Tu acha que pra ti, por exemplo, e pra Kellen, interessa mais? Tu joga no Google o nome do filme, aí o filme tem lá o gênero pós-horror. Tu acha que te interessa mais do que um filme lá se tivesse o nome ali terror, assim, embaixo de gênero? Qual que te interessaria mais? Ver um filme de terror ou pós-horror? Tem que Rapaz, escolher um, assim, tipo. cara, pra mim fica difícil porque eu também gosto muito do terror tradicional, digamos assim.
Mas eu tô curtindo muito essa levada aí desse movimento. Eu tô aceitando já como movimento, foi mal. Mas, tipo, eu iria atrás do pós-horror, ó, porque é o que tá me atraindo mais. E tu, Kellen, tu acha que Pra tu mim, eu escolhe acho que qual, assim? depende do dia. Eu particularmente não vejo uma sobreposição de um sobre o outro. Eu não acho que o terror tradicional, e eu tô botando muitas aspas nesse terror tradicional, tá, galera? Mas é porque a gente acaba, essas terminologias, elas são muito Segregantes, escorregadias, e né? a gente acaba escorregando mesmo, pisando na casca da banana com elas. Mas os filmes de terror com os jump scares e que a gente teve mais acostumado a ver nas últimas décadas, eles são super divertidos. Quem não gosta de tomar o susto? O fã de terror, ele gosta do susto também. É, Então, eu acho que vai depender do dia, vai depender do humor. Tem dia que você simplesmente não vai conseguir entrar na atmosfera para você assistir um Midsommar ou um Sim. Farol. E tô dizendo uhum, assim, para quem gosta, então vai ter dia que você vai querer assistir e tomar susto. Então eu acho que não tem uma sobreposição. Eu não vejo que o pós-terror é superior ao o terror que a gente tem tido nas últimas décadas. Mas para falar de gosto pessoal e no momento, no atual momento, eu tenho preferido o pós-terror. Mas não significa que eu acho o outro inferior. Inclusive, eu gosto muito. Adoro sim. os dois. Inclusive, Eu acho que pra mim, eu pra mim é deixar, pós-terror leva, assim, mas o terror mesmo é o que eu mais curto mesmo, aquele clássico, aquele, deixar claro por também que quando a exemplo, gente o escolhe aqui Jason, Fred. o pós-horror, a gente não tá excluindo o terror também, não. É só porque é questão É, de querer assistir no momento. E a, e a gente está até contextualizando, né? No momento, hoje, atualmente, eu estou Aham, preferindo o filme dessa forma, né? Assistir, isso. mas eu também, para mim, eu não vejo sobreposição. Eu acho que eu vou Aham. reiterar, acho que são propostas de filmes diferentes e que não tem nem como comparar um É, filme com outro. E vai ser uma questão mesmo de realmente de gosto, não tem isso. superioridade nenhum dos Uhum, dois. Nós temos grandes filmes de terror que usam jumpscares, que usam uhum. essas fórmulas que são tidas como tradicionais já no terror e que, quando bem utilizadas, são filmes muito bem feitos. Existe Inclu filme mal feito, pode ser mal feito de pós-terror como de horror, de terror que a gente vem chamando de horror tradicional, né? Terror tradicional. Aham, Então, eu acho que isso vai depender do momento de cada um e do gosto uhum. individual. E aqui no E também eu. Grindcast a gente vai falar de tudo, tá, galera? Tanto do terror tradicional. Hoje nós estamos falando do pós-terror, mas a gente vai falar do terror tradicional, a gente vai falar de clássicos do terror, porque aqui a gente ama terror. Exatamente. Eu curto mais os de demônio, os classicão mesmo, alma, fantasma. Eu- Mas o pós-terror também tá na minha. Eu tô na vibe de pós-terror, até porque a gente estudou pra falar disso aqui, né? Uhum, sim. Aí também eu tô na vibe. Acho que eu vou ficar nessa vibe aí uns dias ainda e talvez eu volte pra ver uns clássicos aí depois. Tu é disso, o que que tu Eu, tem pra dizer? eu, eu acho que é mais do que necessário a gente deixar claro bem aqui logo, né, para os ouvintes, de que a gente está falando desse movimento, mas a gente vê também, eu acredito falando assim pela gente mesmo, nós três, de que a gente curte esse movimento tá surgindo, mas ao mesmo tempo a gente totalmente gosta e respeita todo o que veio antes. Porque se não fosse pelos filmes de terror, entre aspas, tradicional, não existiria essa nova levada de filmes que estão existindo também, né? Então fica. Eu até gosto mais dos antigos. É normal. E tipo, quando a gente gosta desse estilo, não significa que a gente vai excluir o outro, né? Inclusive, existe filme de É, terror que é até superior a alguns de pós-terror aí. isso a gente está reiterando, é justamente não existe uma superioridade dentro do pós-terror, né? E que a gente acaba que essa pergunta é um pouco polêmica, porque Dário gosta de polemizar no podcast, quer que a gente seja cancelado na internet. Mas aqui a gente sem brincadeira, a gente é fã do terror, do horror, e pra gente não tem essa diferença, apesar de haver diferenças, na verdade, a gente não vê Uhum, uma diferença em relação à superioridade de um filme ser isso. considerado superior do que o outro, né? Tipo, por exemplo, eu curto terror, o classicão. Também eu adoro esses novos assim. Tipo, mas, por exemplo, eles não eram tão valorizados assim no
nas premiações, no Oscar, né? Aham. O Get Out concorreu a melhor roteiro, né? Acho que até ganhou, Melhor roteiro original. original. E o Farol concorreu a melhor fotografia, perdeu para o 1917. Aham. Mas, tipo, já é dessa leva pós-terror, né? Pós-horror. E o Iluminado ganhou o Oscar de melhor filme, que também já vai ser buscado lá atrás na história e Aham. colocado junto com o Bebê de Rosemary, de 1968, como pós-terror. Então, o pessoal tá buscando os melhores filmes de terror lá atrás e coloca os premiados, né? E Aham. colocando nessa leva nova aqui. Tipo, vocês não estão achando que é um preconceito com filmes de terror, assim, nas premiações? Sim, Na porque verdade, eu também. acho que esse. Vai. Polêmica aí, ó. Vai lá, Kelly, Na vai lá, verdade, eu Kelly. acho que quando eles se referem a esses filmes antigos de horror, que tem essas características que levam, que hoje são tidas como pós-terror, na verdade, eles dizem que como se fossem um proto-pós-terror, né? Como se fossem Aham. as sementes iniciais do pós-terror. São dali que esses filmes de pós-terror, eles bebem. Que Exato. geralmente o que eles classificam Hum. como pós-terror são os filmes contemporâneos, né? Que Aham. começam aí mais recentemente. Mas, enfim, sim, é justamente quando a gente tenta afirmar essa não diferença em termos de superioridade, é justamente para não recair na mesma casca de banana que o Steve Rose recai. É. Na verdade, o Steve Rose ele mostrou muita ignorância sobre os filmes de terror quando escreveu esse Isso. artigo, né? Porque essa Aham. classificação de colocar um filme de pós-terror, e aí se a gente for olhar o próprio pós diz uma coisa depois, uma coisa além, que não é mais, Con- que é É outra contrária, coisa. né? Não é mais terror, Uhum. é outra, Tipo, a evolução. é algo Não é superior, é algo evolução. depois. É algo totalmente diferente, né? Como a gente vê aí. Como existe o É, pós-hardcore pro hardcore, né? Que é uma parada ou o completamente pós-punk diferente. do punk. Quem pega o pós-punk com punk é um movimento completamente oposto, né? O punk lá Isso. e o Uhum. pós-punk completamente depressivo, enfim. Aí já é assunto para outro Uhum. podcast. Mas, no caso, esse prefixo pós, ele já diz assim: olha, isso aqui não é mais terror. Hum, Ou seja, ele separa esses filmes que ele diz que tem qualidade e diz assim: esses filmes aqui, eles não são terror, eles são outras coisas, é outra coisa. Então, ele acaba pegando toda a tradição que a gente tem do terror e dizendo assim: isso aqui não é bom porque é terror. Nossos filmes novos hum. que têm uma qualidade superior, eles não são terror, eles são outra coisa, eles são um terror depois, eles são um pós-terror. Então, isso marca todo um preconceito que houve com filmes de terror ao longo do tempo, né? E a gente vê Existe até Eu ainda, acho né? agora, também. e Existe. existe ainda, a gente vê a Toni Collette não ter sido indicada por Hereditário. A Florence estava lá É verdade. esse ano no Oscar por Mulheres Adoráveis e não esteve por Midsommar. Apesar que eu não sei se o Midsommar ainda saiu na época que pudesse concorrer ao Oscar. Mas Hum. também não foi justo ninguém do Farol ter sido indicado, nenhum dos dois, nem o William Defoe e nem o Robert Pattinson. Diga-se de passagem, o Ele Robert já tem. Pattinson se provou, né? Como um Se excelente provou, né? ator. Porque quem Ele é o tem, Batman. para quem tem a ideia Uhum. dele de Crepúsculo, o cara se provou como um excelente ator, né? Se você ficou no Sim, limbo e não viu nada verdade. dele desde Crepúsculo, o cara se provou como um ator. William Defoe, o cara tem. A gente nem precisa falar do histórico dele de Oscar, Isso. mas nenhum dos dois Uhum. ganharam nenhum ganhou indicação ao Oscar esse ano. Então a gente vê essa dificuldade ainda, esse talvez nem seja dificuldade, mas esses olhos vendados da crítica em relação ao terror. Uhum. E essa terminologia que diz que isso não é mais terror, e acaba o terror conseguindo adentrar o circuito da academia e sendo premiado não só no Oscar, né, que Get Out, porra, né, conseguiu o Uhum. melhor roteiro, mas também outras premiações. O terror ele tem conseguido alguns prêmios, né? Então, a gente vê aí Inclusive, o preconceito dos críticos em aham. relação ao terror. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre, eu vi que na história do cinema, né, muitos diretores, apesar deles terem feito trabalhos de terror, eles tiveram que optar por não classificar como terror. Eles classificavam como um termo chamado thriller, parece, que é um terror Thriller? de O thriller, que é thriller, classificado assim.
Tem um segundozinho nome após o thriller, que eu não me lembro direito como se pronuncia, mas é como se fosse um termo assim de sustos, sabe? Sustos leves. Hum. Mas era outra Ah, forma de não dizer, tipo, despistar que é terror. Em um vocabulário chulo seria isso. Em que o diretor tinha que classificar o filme desse jeito para ele poder entrar No circuito, né? nas premiações, isso no circuito e tudo mais. E é um lance que a E gente conseguir vê ser. que totalmente discrimina todo os filmes de terror que tem potencial, o potencial de merecer mesmo um prêmio grande, mas simplesmente por ser considerado terror, ele é jogado de fora, excluído. Sacanagem, porque, tipo assim, a área do terror, do cinema do terror, é uma das áreas mais lucrativas que existe do cinema. Porque qualquer coisa que a galera faz vende super de boa. E eu acho que, eu não sei de onde saiu esse que lance tem um de. público deles lá, né? Tem um Tem público um público do fiel, terror. um E esses público são filmes de forte baixo mesmo. custo, em geral, também. Em geral, os filmes Isso, de terror, aham, além de ter um bom público, eles ainda são filmes baratos. Então, ou seja, aham, E ainda o exatamente. pós-terror que já tem característica, que ainda tem então, a característica de ser baixo orçamento. Se pegar aí o Corra, ele foi super barato e ele lucrou pra caralho, velho. e O os filmes Hereditário foi 10, e filmes anteriores 10 mesmo, milhões. esses filmes de jumpscares, eles costumam ser muito baratos Aham, também, em sim. comparação a outros Porra, filmes. Então, eles têm muito retorno financeiro nos filmes de terror, e é, eles são muito populares. Então, a crítica, ela costuma olhar, não costuma nem olhar, né? Não é dizer que eles vê viram o com maus rosto. Tipo, olhos. Eles viram o rosto para os Uhum, filmes de terror. vocês. E essa classificação de dizer que isso não é mais um terror, e são filmes que têm sido bem avaliados pela crítica. Tem notas muito boas no Rotten Tomatoes, por exemplo. São os filmes que são aham. considerados de pós-terror. E outra É, curiosidade, os filmes de pós-terror, eles têm agradado muito a crítica e muitas vezes têm desagradado ao público. é verdade. Porque É, o tipo, público, ele tem... Até porque muitos dos trailers, eles acabam mostrando um trailer que insinua um filme de terror com Vende o aquelas filme fórmulas... errado. É, as fórmulas de filme de terror mais tradicionais e acaba que as pessoas Uhum. vão com a expectativa para ver aquele filme e com toda uma tradição, né, que teve nessas últimas décadas, né, de filmes terem aquelas fórmulas já utilizadas, eles Uhum. acabam se decepcionando quando chegam no cinema porque vem uma proposta muito diferente. Ou seja, os filmes eles Sim. acabam tendo uma boa aceitação do público ou da crítica e não uma recepção tão positiva de boa parte do público que vai com a ideia já pré-concebida de que vai ver nesses filmes de terror, né? pois é, tipo, o Oscar, ele gosta de premiar filmes que relatam classes sociais, mensagens mais assim, né? Aí, tipo, dos filmes de terror, o que foi concorrer foi o Get Out, que ele leva uma mensagem assim. Mas aí Uhum. a Kellen, antes, ela falou que a Toni Collette não foi indicada pela Uhum. atuação no Hereditário. Será que por causa do filme Hereditário ter mais terror e não ter uma mensagem de classe social, que é o que o Oscar gosta de premiar? Tipo, o Get Out veio com a força dupla por ser um dos terrores, e vindo com a crítica social, que é um que tá bem na vibe assim do Oscar, que tá premiando muitos filmes assim. A questão do Corra é porque teve assim, ele veio tanto com a crítica, né, social, e também foi em um momento que a questão social nos Estados Unidos estava agressiva, como hoje também, infelizmente, ainda tá, né? Pois Que é, depende do do ano, né, contexto, do que tá do momento acontecendo. também, porque ele falou de um lance que tava já, na época tava ficando mais claro, né, a luta. Que é porque hoje em dia tá totalmente explícito. Aí a questão da Toni Collette, eu não sei dizer, ó, que eu gostei bastante da atuação dela, foi uma atuação extremamente assim, eu acho que ela saiu ruim da cabeça dele, porque foi extremo demais a atuação dela. Foi louco. Mas aí o que a Kellen disse é o filme O Hereditário, desses filmes, assim, é o que tem mais elementos, né, Kellen? De terror, assim, do mais clássico. Eu sinto muito isso em Hereditário, né? Ele tem muitos elementos do terror, assim, até mesmo a própria história do enredo do Hereditário, ele tem muitos elementos que lhe envolvem que lhe remetem ao terror tradicional, né? Mas eu não sei se foi por isso que o Oscar
ignorou a atuação dela, né? É difícil saber o que é que o Oscar, Se passa na cabeça, se né? passa na cabeça da galera do Oscar. Porque tem dia que Uhum. eles entregam prêmios que, sinceramente, ninguém entende por que que eles estão premiando aquelas pessoas, por que que aqueles filmes estão sendo premiados, por que que deram melhor edição. Eu nunca, pra Bohemian Rhapsody, nunca entendi. Bizarro, Pois bizarro, é bizarro, bizarro. difícil. Agora, um fato que a gente constata aqui é que existe esse preconceito com terror de forma geral, né? E o pós-terror, ele tá Uhum. conseguindo perder, não é nem perder, mas reduzir um pouco desse preconceito. Pre- Eu acho que o Uhum. pós-terror, ele tá Sim. pegando É, menos preconceito do que o terror mesmo, mais mas tradicional. o hereditário como tem mais elementos do tradicional, acho que pegou mais um preconceitozinho aí, caiu nas costas Midsommar dela aí. também a Florence também poderia ter sido indicada. Eu, pelo menos na minha opinião, não sei Poderia se mesmo. for por. A Florence tá incrível no filme. Eu não sei também aí, gente. Eu não sei se também o Midsommar não vai entrar no Oscar do próximo ano. Se o Midsommar Eita, pegou o é. período de inscrição. Tem isso também, tá, galera? Eu não Aham. pesquisei isso. A verdade é que ela foi por Garotas Adoráveis, Little Woman, e não foi por Aham. Midsommar, e a Ela atuação tá dela é bem, espetacular em Midsommar. É incrível. é o O William Defoe, preconceito, pronto, é o o William, com preconceito. certeza estava no tempo pegou o tempo de entrada pro Oscar, foi o Farol. O William Defoe não foi. O William Defoe e nem o Pois é. Robert Pattinson foram indicados a nada. Uhum. Foi indicado apenas a. Qual foi mesmo? Melhor fotografia. Melhor fotografia, pois Melhor é. Foi a melhor fotografia. Então, ou fotografia. seja, é Perdeu. difícil entender o que é que se passa na cabeça do Oscar, mas que há um preconceito com o terror, isso a gente fala sem muito medo de Eles estar sendo colocaram, injusto. colocaram o 1917, filme de guerra, que já No- tem mais que um padrão pro Uhum. Oscar. Acho que pode ser, a gente pode Filme de tratar guerra em como talvez um Oscar é. preconceito. Filme de guerra no Oscar geralmente entra, né? Sempre nas competições aí do Oscar. Pelo menos esse ano É quase Parasita um. ganhou, né, É, gente? Eu nem reclamo muito desse ano, porque Isso. Parasita ganhou e não foi 1917. Porque se 1917 Uhum. tivesse. aquela em que adora, o 1917. Dormi agora, ó, nem disse nada, dormi. Não, mas eu gosto pra porra do 1900. O que eu queria que ganhasse era o Coringa. Tu queria o que, Edilson? Aí já tá. Mas Cara, fala aí eu, o que eu curti muito tem o Parasita da. também. Eu tava Ah, torcendo por pois Parasita. então, Eu vou mudar de assunto a logo. gente fala. E torci pro A Parasita gente fala. e torci pra Jojo Rabbit ganhar melhor roteiro adaptado, melhor roteiro original, né? Mas, Melhor roteiro sim. original ganhou. Só não gostei que 1917 Uhum. ganhou. Não ganhava era nada aquele filme. Então a gente citou aí Hereditário, né? Então, quais outros filmes aí que de pós-terror aí que vocês estão. As que vocês assistiram aí no decorrer dessa vibe aí de Cara, pós-terror que vocês estavam tendo? Eu por onde assisti um começar, hein? bocado. O Us, Nós, eu achei massa. A Ghost Uhum. Story também achei massa. Esse do Farol também achei foda. Eu, Tá no meu eu top 3 vou, aí. eu vou começar falando então do meu xodó, que é A Bruxa, do Robert Eggers, que eu vou defender esse filme até o final dos tempos. E eu vou ser E, tipo polêmica, pra assim, mim é um Foda, dos foda. melhores filmes que eu já vi de terror. fantástico, né? Fantástico. E, tipo assim, um filme pra um cara que começou agora, né? É o primeiro filme da carreira do Robert Eggers. O cara já começa ganhando vários prêmios, se destacando bastante também, é algo impressionante. E trazendo Foi ele também que uma deu o discussão. boom Foi, de pós-terror. exatamente, o boom aí do pós-terror. E, cara, foi um filme que eu fui assistir, pra mim, tipo assim, foi o primeiro filme de terror nesse momento agora, falando de uma forma abertamente terror, né? Foi o primeiro filme de terror que eu fui assistir no cinema. E, tipo, eu fui assistir com o Dario, com a galera e todo mundo. Teve reações totalmente diferentes, né, no final do filme. Mas foi um filme que eu fui assistir, assim, já com um leve cagaço, por ser o primeiro filme de terror no cinema. E eu vi uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumado a assistir, totalmente diferente do que eu estava esperando assistir também.
Só que foi algo super bom pra mim, porque conseguiu me surpreender bastante, saca? Eu tava sempre esperando o susto do lance do jump scare e não acontecia, e justamente isso que me deixava mais aflito, sabe? E também os personagens, a fotografia, a história, toda aquela ambientação tipo assim, me pegou de um jeito que dificilmente outro filme mexeu comigo da mesma forma que A Bruxa fez, ó, sinceramente. Eu gostei também bastante do E Farol, mas pra mim a Bruxa tá no primeiro lugar. tu vai Eu falar, acho Kellen? interessante isso Fala que aí, o Kellen. Edilson falou, de ter relatado a experiência pessoal dele mesmo no cinema, de como foi. E eu acredito que seja muito comum nos filmes de pós-horror reações mistas. Gente que sai amando Pessoais e também, odiando. São filmes profundas. que você ama ou odeia. Quem gostou, amou, Isso. idolatra e diz esse é um dos Uhum. melhores filmes. Quem não gostou, isso aqui não aconteceu nada, não tive susto, não sei por que foi que eu paguei ingresso para ver isso, o filme me enganou. E eu acho que isso é uma característica que o Esquadrão pós-horror, Suicida. eles são filmes além disso que o Edilson falou e desse ponto que eu acabei de tocar, mas outra coisa que você percebe nos filmes de pós-horror, eles são filmes que lhe intrigam. Você sai do filme e você continua com aquele filme na sua cabeça, reverberando por dias e dias e Isso, dias e exato. dias, e você Uhum. Ou fica a vida inteira. muito tempo pensando naquele filme. São filmes que lhe inquieta. São filmes que não lhe deixam você É sair de lá como. vazio. Você não vai para o cinema esperando assistir um filme de pós-horror e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Se você está querendo ir para assistir um filme para relaxar, não vá assistir um filme de pós-horror. Não vá assistir um filme. Assisti um Exato. filme do. Tipo, A Bruxa aí, esse filme, o que eu acho foda é a duplicidade dele, né? Porque ele Uhum. trata aquela vila ali meio que pacata, aí pra quem tá olhando assim, assistindo, só assistindo o filme, não captando a mensagem, tá um filme paradozão, filme lento, né? É. Mas a mensagem que tá por trás, por exemplo, o bode, assim, pra mim representou as tentações mundanas ao Uhum. redor de uma família cristã, né? Aí ali ele representava o mundo e ali todo o trabalho ali de afastar ele, né? De afastar as coisas mundanas, os prazeres da carne, né? Do É. que representava o Black Phillip. Aí no final mostra que a menina se entrega ao bode, né? Por isso que até o pessoal assim anticristão se representa muito no bode, na figura do Baphomet. E ali foi a Uhum. saída da menina da Thomasine no final do filme, que ela se vê ali, representada ali na figura do bode, e aí vai pro caminho dela, né? Que é a bruxa, que é ser a Sim. bruxa. Que eu Aham. curti essa E parte aí. reparem o nome Thomas Sim, sim, pecado. Então, o filme Ó. inteiro. Então, o filme inteiro, você tem Caraca. diversas interpretações que ele lhe dá tantas pistas e você termina o filme, você tem a impressão que você não esgota o filme. A Sim, gente acha é como se os créditos acabassem, mas o filme continuasse na o cabeça, filme continua né? porque ele lhe Continuasse acontecendo intriga. As na cabeça. interpretações. Ele lhe intriga, ele lhe É, deixa. Não, me faltou a palavra agora, mas incomodado. Perturbado. Uhum. Também, é justamente isso. Você tipo, não volta para casa, você não volta com sua mente tranquila para casa. Se você estiver procurando esse filme, não vá assistir pós-horror, porque todo filme, esses filmes que, pelo menos esses que a gente está citando, você volta para casa. Se você quer um filme para relaxar, esse não é o filme para você assistir, porque você volta, o filme vai lhe deixar inquieto, você vai ter muito que refletir, você vai sempre encontrando algumas novas referências. E eu acho que a bruxa dá pra gente fazer um especial só sobre a bruxa, porque é um filme que tem muito o que se Sim, falar. tá. sim, É outro filme que por eu favor. particularmente gostei muito, apesar de achar a bruxa melhor do que ele, mas um filme que me tocou bastante foi o Midsommar. Dos filmes de pós-terror, talvez esse também Opa, tenha sido um dos mais polêmicos. É o teu, a é o noite teu até preferido, clareou é aqui. É o meu xodó, né? dessa leva? É o teu É o preferido meu mesmo? xodó. O Midsommar? Não que eu ache, é uma diferença assim de achar ele o melhor entre ser o que eu mais gosto. É uma questão assim de um apego mais
emocional ao filme. É o filme que tu Pessoal, né? moraria com É, ele. o filme que eu namoraria com ele, apesar que eu acho a bruxa ainda melhor do que ele. Mas eu tenho um E tu, carinho Adilson? especial pelo Midsommar. E o Midsommar, ele é um dos Depois- filmes. O Midsommar, eu acho que ele foi mais ousado. E a idade me perdoe, mas eu acho que o Midsommar ele foi mais ousado do que o Hereditário. É, eu Porque o concordo. Midsommar, eu acho que o Ari Aster, ele teve muito mais coragem para botar esse filme pra frente, porque ele consegue quebrar mais com os paradigmas do terror do que o Midsommar, ou do que o Hereditário. E é um filme Inclusive- mais pesquisado, eu acho E é- também. Mais pesquisado, assim, simbologia. E é um filme mais Midsommar, eu acho lento, um filme foda. muito mais lento, um filme na luz do dia, o terror, o horror que ele produz, ele é muito Visceral. é muito atmosférico, muito mais atmosférico. Eu acho ele ainda muito mais atmosférico do que o Hereditário, porque o Hereditário ainda tem muitas coisas gráficas no Hereditário, muitos elementos visuais mesmo. Aham. E o visual de Hereditário, ele rompe completamente com o terror. É tudo na luz do dia, são belas flores, é um povo vestido de branco. Sim. Midsommar. Midsommar vestido de Uhum. branco e uma galera feliz, educada. Mitologia nórdica. O Midsommar foi o meu xodó. Eu vou falar dos meus filmes preferidos. Pode mandar, Começa, lança aí a por favor. brava. Pois é, o meu filme preferido aí dessa leva aí dos pós-terror é o Hereditário, né? Até porque ele tem uns elementos da vibe antiga, né? Não a antiga, da tradicional. E também a atuação da Toni Collette, que eu gostei. E também da simbologia do filme, que eu curto essas paradas sobrenaturais, ocultistas. Curti demais. Mas também o que eu achei o melhor, que me impactou mais, foi o A Ghost Story. Esse também. Esse filme aí foi. Eu fiquei. Porque a mensagem do filme, né, é do tempo, do tipo, da vida, O né? existencialismo, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando terminou o filme, tipo, na casa do personagem, né? Tiveram várias pessoas, várias vidas, cada um com um sonho, cada uma com um objetivo. Era o lar de cada família no decorrer da história da humanidade ali. Cada pessoa ali teve um sonho. E aí eu fiquei me imaginando no filme, eu falei, rapaz, eu pensava que eu era especial, né? Mas aí depois desse filme aí eu fiquei no limbo. Caraca. Rapaz, minha vida é só uma gota d'água mesmo no meio do oceano. Se for se não for nada mesmo. É uma gotícula de espirro. É, de coronavírus. Só coronavírus, minha gota d'água. Aí eu fiquei pensando, rapaz, na minha casa, eu pensei que eu podia, sei lá, cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei arrasado. Se vocês quiserem, igual a Karen tava falando aí, se vocês quiserem um filme pra relaxar, não assista pós-horror, mas não for pra Não relaxar assista de esse. jeito nenhum, não assista história. Mas se você quiser experiência de vida, rapaz, esse filme eu fico até mais reflexivo, ó, só de falar dele. Esse filme aí pra mim, foi. Mas o meu preferido mesmo, que é aquele mais da porrada mesmo, da loucura, é o Hereditário, que é o A Ghost Story também, ele mexeu muito comigo. Dado que assistiu, acho que todo mundo aqui assistiu o Sétimo Selo, né? Ele traz a reflexão sim. tão profunda quanto o Sétimo Selo. Você termina de assistir o Sétimo Selo também, você fica assim, muito Mas acho que reflexivo. Uma merda. o Sétimo Selo, ele não é tão quanto, acho que o A Ghost Story é demais, eu fiquei foi arrasado. Porque eu acho que porque o A Ghost Story também, ele é mais próximo da gente, historicamente. Isso. O Sétimo Selo, ele se passa na Idade Média. Então, de qualquer forma, existe um distanciamento. A gente consegue se distanciar mais. Mas são dois filmes com teor Esse existencialista muito Sétimo forte. Selo aí é foda, ó. Esse Sétimo Selo aí, o cara Mas luta, trazem, assim, Edmar reflexões... Bergman. o cara joga com a morte, doido. Muito louco, ó, esse filme aí, ó. Trazem reflexões, assim, similares, né? Fantástico. Sobre vida, morte, enfim. Foi a relação que eu consegui fazer desse Propósitos, filme, né? né? Até similares, mas a Ghost Story você também é um filme pesadíssimo. E o horror tá em justamente a gente se deparar com a nossa pequenez, né? Eu não tenho Enquanto a nem gente pequenez, não.
Eu nem existo mais, né? Eu É, já sou um fantasma. e Edilson, a tua hora aqui, a tua hora agora. Eu não tenho nem piquinês e nem vira-lata. Entendeu? Ai, bicho. Ai, meu Deus. Não, não, não. Pulando essa parte. Genial, Mas genial. Aquela. Mas o Agosto Derruba a Story, seriedade total. o cara acabou com o podcast dele. Mas eu acho que o Agosto Story, É. ele é muito. Eu fiquei muito triste, ó, porque eu pensei que eu era uma pessoa assim que importava no mundo, mas eu não sou mais não, depois desse filme aí. Eu não Que sei se eu, isso, que isso. eu não sei se eu indico ou se eu desindico esse filme. Mas pela arte ele é perfeito, mas pelos sentimentos assim, a pessoa fica mal mesmo. É um Se você depressivo tiver, black metal em forma de filme. se você estiver triste, não é um filme recomendável para você. Se você estiver passando por uma crise existencial, Exato. também não é. E se você não É, está afim de ter uma crise existencial, não assista, porque É é bem bom provável para você ter uma crise é bom para existencial. quem Quer acabou ficar de triste? é bom para quem acabou de ganhar na loteria. Aí o cara assiste, ele não fica triste não. Ele só se eu, fica mais eu, zumbi. o filme também, É doido. esse Ghost E Story sobre as me fez coisas que a pensar não gente dá só. importância, né? É, as coisas que a gente. Sobre as coisas que a Aham, gente dá importância na sim, vida, né? O filme inteiro, o início do filme é o cara dando importância demais para aquela casa, ele fica preso, ele vira um fantasma preso àquela casa. O que é que a gente dá importância na nossa vida? Enfim, o sim, filme abre muitas reflexões que também é outro inesgotável, verdade. dá Espetacular esse filme. Pra mim é uma obra-prima esse filme aí, ó. Uhum. Pra mim, o que eu achei melhor assim, de todos. O que mais me impactou, né? Tipo, é um filme, é uma história interessante porque faz a gente pensar não só sobre a gente, mas ao mesmo tempo sobre o lugar que a gente vive, né? Porque tem um momento do filme que ele pula do prédio e na minha cabeça ele meio que voltou no passado, né? Um passado Voltou. bem longe. Aí eu Mas no fiquei mesmo pensando assim que ele local ali foi da casa parar dele. isso no exato lugar. E aí eu fiquei pensando, eu vi assim esse detalhe muito na questão de refletir sobre o lugar que você vive, né? Porque aquele lugar onde era a casa dele, ou ainda iria ser a casa dele, foi o cenário de uma matança de uma família, né? A Foi família o começo que e o ele encontra fim lá. o começo e o fim de muitas histórias de É, vida. Em todas as casas, acho que é aham, assim, o local, pelo menos, da casa. É sim. porque o filme traz a ideia do tempo como tempo cíclico. Então o filme Uhum, começa, ali não tem, o filme não tem início, meio e fim. Porque você está assistindo um filme em uma parte, mas isso. depois, enfim, o filme não tem início, meio Aham. e fim, galera. É isso. O filme termina, mas não tem É tipo um fim. paradoxo. É um paradoxo, né? Porque Na ele apresenta realidade, esse eu vi tempo, um essa fim. teoria do tempo como cíclico. Isso. Eu vi um fim para o Aham. fantasma, mas a Aham. história ela continua Eu vi um fim pra minha vida. circulando. Eu vi Porque mais assim na questão de ele estava condenado, entre aspas, assim, condenado, né? Fadado, digamos assim, a reviver aqueles ciclos até ele conseguir ler o que a Rooney Mara deixou pra ele na parede, né? E nem Não pra importa ele, mas tanto pra assim casa, né? a mensagem, é mais Isso. o apelo dele, assim, sentimental com ela, É. pra saber o que que Pois ele é. é, Aham. justamente, ele acaba, o fantasma acaba, mas a história não acaba, porque a ideia do tempo do filme é cíclico. O que eu penso é que tem sim um fim para o fantasma, igual aquele outro fantasma que ele vai embora, porque a casa não tem mais. Ele vê que não volta mais a família dele, porque o objetivo dele era que a família voltasse Hum. para casa. Então aquele fantasma ele puf, desaparece. Como o fantasma principal do filme o interesse dele era encontrar aquela mensagem, a história dele acaba ali. Mas se você for pensar, tá repetindo todo o É. ciclo da história, porque o filme todo, o tempo naquele filme, ele é cíclico. E o outro fantasma que ele descobriu que ele desistiu, assim, de esperar os entes queridos dele. Então, esse aí, o objetivo dele qual era? Era esperar os entes queridos. Como ele viu que os entes queridos não vinham, ele Aí ele. desistiu. Aí o outro era só achar, ler, né? Aí ele leu e nem importa a mensagem, assim. Era mais o apego que ele tinha, aquele interesse que ele tinha pro papel que mostra no início do filme, né? Quando ele tá com a mulher deitado lá no sofá,
ela falando, olha, toda casa que eu ando, eu deixo um papel. Ah, e também outro filme aí de pós-terror que a gente assistiu foi o Farol, né, que Farol. é cheio de Uhum. simbologias, né, remete à mitologia grega, é um filme que tem uma gravação em preto e branco, tem toda uma questão com a E câmera, né? com cuidado também, isso, com a questão da lente, que foi usada a lente de 35 mm, que foi a lente dos filmes clássicos, né? Que dá aquele enquadramento quadradão, assim, totalmente não convencional as telas de hoje em dia. Do Farol. Isso. Sim. O Ghost E na Story Ghost também teve Story a também. fotografia, assim, né, de câmera. Achei foda aquilo ali. Uhum. Também diferente. É, tem o Ao Cair da Noite também, né? Um filme. Tem gente que considera Babadook também, de pós-terror. Tem gente que considera. Babadook é bom. Babado. Eu gostei O também. Ao Cair da Noite, o Ao Cair da Noite, eu Ah, não. um detalhezinho que eu gostaria de ressaltar, aproveitando aí que a Kelly mencionou o Babadook, eu tô vendo também que essa área aí, supostamente do pós-horror, né, é uma área que também tá dando espaço para diretoras, porque a gente Sim! tem a Jennifer Kent, do Babadook, a gente tem a Julia, me desculpe minha pronúncia de francês, mas é Julia Buconodu, que fez o Raw e a W, e que foi traduzido pobremente como Grave, mas é um filme excelente sobre canibalismo e toda aquela florescer sexual da adolescência. Temos também, eu considero, né, a Ana Lily Amirpour com o filme Garota Sombria Caminha pela Noite, que eu vi em várias Ah, notícias, isso aí é bom também. descrevendo que também faz parte dessa área. E eu tô vendo que é uma área boa porque tá dando espaço para essas diretoras também se posicionar, fazer seus próprios filmes. E são filmes que estão ganhando vários prêmios também, tanto como A Garota Sombria, como o Babadook, inclusive o Hal, esse Hal grave, né, da Júlia, ele foi até polêmicozão porque muita gente passou mal, segundo as notícias, né, quando ele foi passado em Cannes. Muita gente precisou de assistência médica. Não sei se é verdade, É isso aí, mas eu é gostei. marketing. Né? Ninguém passa mal vendo filme mais não. Só no Ghost Story. Passar mal de. É mentira. É, além de diretoras mulheres, muitos diretores estreantes. O primeiro E filme do Robert Eggers, A Bruxa, Bruxa. Babadook também foi o primeiro filme dela, da mulher lá que eu já esqueci o nome. a Jennifer Kent. E, ou seja, além de filmes. E também muitas protagonistas femininas. Se a gente for olhar dos quatro, vamos citar bem aqui quatro que a gente lembra com mais. Os quatro mais Nicole, famosos que tem hoje, né? Se a gente for pensar, Hereditário, mulher. Uhum. Se a gente for pensar Midsommar, Midsommar, a protagonista também mulher. Se a gente for pensar a bruxa, protagonista também mulher. Babadook também. Babadook também. Uhum. Então, ou seja, a gente tem essa da Garota Sombria, que eu esqueci o nome. A protagonista também é uma mulher. É aquela da vampiro, né? De skatista. Isso. Uhum. E o que você, Maravilhoso. a Kellen citou aí da estreia, né, Fantástico. de alguns diretores, que é o do A Bruxa, que foi o primeiro, né, do Robert Eggers. Uhum. Primeiro Aí, longa. e depois foi o Farol. Aí depois do Ari Aster foi o primeiro Hereditário e Hereditário Midsommar. e depois Midsommar. Uhum. Tipo, aí tem a influência também do estúdio, que é o A24, Isso. que ele é Uhum. conhecido por dar liberdade aos cineastas. Aí eu queria saber se isso Apoio. da qualidade influencia, né, na qualidade do filme. Logicamente, obviamente, eu acho que também influencia. Mas aí tira o apelo mainstream, né? Que é pra. Mas eu valorizo mais Uhum. a arte do que a venda, né? Que vocês acham Nessa também que. questão, nessa questão como pintor, né? Eu vejo como uma coisa super boa, porque é o filme que o cara ou a diretora tá querendo fazer. Para mim é mais do que justo ter totalmente liberdade dela ou dele contar a história que ele quer contar, sabe? Porque para Sim. mim, às vezes, esse lance de comercializar um produto ou uma obra, você acaba Ele meio que idiotiza, né? tirando isso, você vai tirando também aquela essência daquela obra. Eu vejo assim, sabe?
Pra Eu mim, também peca um acho. pouco na questão de comercial, do lance comercial, mas eu voto mais pela questão de dar liberdade do criador e da obra. Pra mim, eu fico É, nessa eu parte aí. acho que a Kellen também curte, né, não, Kellen? Eu acho que acaba que, por ser uma produtora independente, é importante lembrar isso, acaba tendo essa, como posso dizer, dando esse Liberdade. bônus, na verdade. É como se fosse um bônus pro diretor nos tempos de hoje, né? Uhum. Já Sim. que a gente é acostumado com grandes produtoras que elas costumam picotar os filmes e fazer dos filmes o que elas querem, o produto que elas querem, né? E É. acaba Uhum. que quem pensou o enredo e quem dirigiu acaba se perdendo ali, né? Perdendo todo o seu trabalho que ele quis construir, a mensagem que ele quis passar, enfim, todo o seu toque, toda a sua autoria, né? A inspiração que o Porque Uhum. até cara porque teve. esses filmes que foram lançados pela A24, eles são filmes que foram escritos, e dirigidos e roteirizados ou por eles ou por pessoas que são próximas a eles. Por exemplo, o Farol foi o Robert Eggers e o irmão dele, né? Que fez, Isso. acho Uhum. que o irmão escreveu o roteiro e Uhum. ele o resto, né? Então, ou seja, são filmes que tem todo um trabalho artesanal conjunto e que o artista ou que o diretor ele não pega somente aquele produto para ele reproduzir. Ele criou Uhum. aquilo ali também. Ele É. impôs a sua individualidade. Ali é um trabalho que é autoral. Não É, é uma Muito exatamente. réplica, não é pessoal, né? apenas uma réplica, né? É muito pessoal, não é Uhum. apenas uma réplica de fórmulas ou de estilos ou de temas ou de, Uhum. de efeitos, né? Isso. Tem um certo estado da arte que é buscado nesses filmes, né? No Que Ghost foram Story, lançados no ali. Ghost Story, o diretor, o David, né, ele chamou os amigos dele para um lugar assim mais afastado assim e conversou com eles, parece que uma semana. Aí ele É. deu o roteiro para os atores, né? Mas preparou assim Uhum. com os filhos dele experiências de vida assim bem profunda mesmo. Aí depois, tipo, é uma coisa que o estúdio não picotou, né? Como a Karen falou. É uma coisa bem É. pessoal, a ideia Uhum. bem genuína mesmo do diretor mesmo. Eu acho massa demais isso Uhum. aí. Sim. E isso acaba dando um Inclusive, frescor. Eu acho que é por isso que a gente tem se digo a gente, as pessoas têm se interessado tanto porque acabam de ser de diretores também, além de voltando, né? uhum. Estreantes, Sim. Também. mulheres, com liberdade criativa Pra Uhum. criar. e contando histórias que eles estão envolvidos, histórias muitas vezes até de cunho bibliográfico, né? Porque É. em certos pontos bibliográficos, né? Não completamente bibliográficos, autobiográficos, mas completamente autobiográficos, mas em certo ponto, certas histórias pessoais ali deles postas ali. Então traz um certo frescor para esses filmes, Uhum. chama uma certa atenção e são filmes que flertam que são terror, mas que também flertam com outros gêneros, né? A gente consegue ver ali uma Uhum. ghost story que quase pende ali para um drama e que a gente é chamado de Isso. novo para o horror, né? Então, eu acho que Uhum. isso acaba atraindo uma atenção de um público diferente do que o terror já estava acostumado, né? É É. claro que você Uhum. pode apreciar os vários tipos de terror que existem, né? Mas eu acho que Uhum. esses filmes de pós-horror, eles acabam conseguindo conquistar um público diferente, que não é o que não é adepto do susto, talvez ele curta o pós-terror com mais facilidade, né? Aí Eu tem, queria dar um tem o. exemplo aí nessa Fala aí. questão de levar em conta muito a questão da liberdade de criação, né? Porque quando eu estava pesquisando, eu vi um pouco também sobre de como surgiu, né, alguns filmes dessa área. Por exemplo, o Midsommar, ele fala muito sobre a questão de relacionamentos, né? O Ari Aster, ele estava passando por um momento difícil no relacionamento dele. E eu acho que aquilo que ele estava passando super acrescentou na história do filme, sabe? O próprio diretor, o Trey, eu não sei como é a pronúncia dele, é Trey Edward Schultz, que é o diretor do It Comes at Night, né? Ao cair da noite. Eu vi que ele estava passando também pela uma perda, acho que foi do pai Do dele. pai. E no filme, isso, e no filme a gente vê muito essa questão de perda do familiar, sabe?
Então eu fico vendo assim, se a produtora não tivesse dado essa liberdade, provavelmente a gente ia ter um filme com a qualidade menor, porque a produtora não vai passar pela mesma coisa que o diretor ou o criador do filme passou, Porque eles vão pensar no sabe? dinheiro, né? Na venda. Uma É, coisa isso. E, mais simples de digerir pro Aham, público. e às vezes perde uma exato. sensibilidade, porque uma característica desses filmes é eles terem um desenvolvimento mais lento, né? E isso meio que distancia Aham. o grande público, né? Verdade bem Que aí que estão tu falou. acostumados com filmes hoje que dentro de um trailer de um filme tem pelo menos 35 explosões. É, isso aí mesmo. O público que está acostumado com esse tipo de filme, ele acaba não se identificando com esses filmes que são de pós-horror, né? E acaba tendo Aham. dificuldade de lidar com Tu, eles, né? tu falou que E todas essas sutilezas, essa demora que esses filmes têm para essa construção, elas são necessárias, completamente necessárias, pelo menos nesses que a gente citou e que a gente gosta, pelo menos a gente entende assim que essa demora e que essa construção é necessária para o desenvolvimento do filme, que talvez uma produtora aí que estivesse pensando, que intervisse no processo criativo do diretor, talvez fosse lá e recortasse assim, não, é muito tempo deixar 5 minutos uma mulher comendo uma torta. oh, eu ia Você falar isso vê que aí, ó. aquilo é necessário, você vê que aquilo ali é completamente necessário para o filme, como é necessário toda aquela demora em Midsommar, como é Aham. necessário toda aquela Sim. descoberta mínima, Tem, minuciosa daquela parte daquela casa, daquela maquete lá em Hereditário, enfim. Galera aí que tá ouvindo o podcast, muitos desses filmes que a gente citou aqui, a gente não adentrou em profundidade, nem explicou eles com muitos detalhes, porque nós vamos trazer especiais deles em próximos episódios do Grindcasting. Fiquem ligados aí que a gente vai falar assim do A Ghost Story, a gente vai falar da Bruxa, a gente vai falar de Midsommar, a gente vai falar de Hereditário, então fiquem atentos aí. O Farol, a gente vai falar desses filmes, então fiquem atentos, a gente só citou, mas a gente vai depois trazer eles em maior profundidade para vocês. e E agora quem ficou pra curioso, Ah, assista o filme e depois acompanha com a gente o saga. nosso podcast. Desbravando os filmes de pós-horror. Então, pós-horror, pra massa. vocês, pra polemizar aqui ou não, pra saber a opinião aí, o pós-horror, o termo, ele é válido ou não? Pra nós, né? O que que vocês acham? Rapaz, eu, como eu tinha falado antes no backstage aí, eu fiquei dividindo em dois pontos. Um que é um movimento não intencional que está acontecendo e que é um movimento que, apesar dele estar sendo uma coisa bem distinta, ele respeita totalmente o que veio antes e, em momento algum, ele se considera superior. Isso vem mais dos críticos idiotas que não são fãs do terror e acabam querendo causar essa segregação. Hum. Mas voltado para o termo, eu acho que deveria criar um termo diferente que abraçasse como um todo, sabe? Como sendo parte também do terror, mas sem ser essa parte de discriminar o que veio antes. Terror Então eu tô meio Shippuden. dividido isso. Eu tô vendo como um movimento que merece um nome e uns argumentos melhor para poder descrever ele. Vou ficar nisso. Eu acho que eu não curto tanto esse termo, não. Eu acho que é mais para uma desculpa lá, como vocês falaram aí no podcast aí, uma desculpa para adentrar assim no Oscar, meio que fugindo assim do preconceito sobre os filmes de terror. Mas eu não, pessoalmente assim, eu não curto tanto esse termo pós-terror, não. É bom assim pra gente Sim, diferenciar no Google, assim, quando vai antes de assistir. Aí você vê lá, aí você sabe se tem uma profundidade ou uma duplicidade, mas não sei se precisava ter esse outro nome, não. E tu, Kellen, o que que tu Eu acho acha? que precisa. Eu acho que os filmes não tem o que questionar a qualidade dos filmes. Uma coisa são os filmes e outra coisa é a atribuição de um termo que é dado a eles, né? Então, os filmes que estão saindo aí, eu aham, particularmente sou muito fã dos filmes que têm saído e que são classificados pela crítica como pós-terror, né? O termo, tenho várias críticas ao termo,
porque justamente foi isso que a gente falou. Ele traz uma ideia de superioridade, ele rejeita toda uma tradição do terror, toda a história que o terror tem, que tem tantos filmes que ele não tem. Tem outros filmes que, mesmo tendo jumpscares e mesmo tendo clichês, eles conseguem ter profundidade nas temáticas que abordam. Então, a questão do termo, eu acho que ele tá aí, ele pegou, é um fato. O pós-terror, esse termo pegou, então eu acho que a gente tem que. O que eu acho que seria mais interessante seria ressignificar ele e utilizá-lo ao nosso favor. Ressignificar esse termo pós-terror para a gente utilizá-lo justamente para a gente conseguir adentrar as premiações, para a gente conseguir a atenção da crítica, para a gente conseguir que os atores que participam tenham seus devidos. Sejam reconhecidos, tenham seus trabalhos valorizados, diretores, os roteiristas, enfim, quem trabalha com a trilha sonora, quem trabalha com a fotografia, enfim, que essa galera consiga ser mais valorizada, ao mesmo tempo que ajude a gente também a desmistificar o terror de forma geral. Então eu vejo esse termo como uma coisa que pode ser entendido, que o termo em si, ele foi criado de um cunho pejorativo, mas eu acho que nós, enquanto fãs de terror, enquanto adoradores desse tipo de arte, eu acho que a gente tem que ressignificar esse termo e utilizá-lo ao nosso favor, né? Para algo positivo, Para né? algo positivo. Porque, e se for pensar, eu penso assim, se fosse para escolher, esse termo não existiria, porque eu não vejo a necessidade da existência desse termo, né? Eu concordo com o Dário, porque esses filmes, eles se encaixam em outros gêneros de terror que já existem por aí. Mas são filmes que poderiam ali se classificar, por exemplo, não precisou colocar Iluminado em outra classificação, não precisaria. Como não precisa colocar Midsommar, como não precisa colocar Hereditário. Eu não vejo. Midsommar poderia ser um terror, um folk terror. Ou Midsommar, A Bruxa. Ambos poderiam ser. Então, assim, para que existe esse termo? Mas já que ele existe, vamos usar ao nosso favor, já que estão olhando pra gente, digo, pros filmes, né? Já que estão olhando pros filmes, que isso tem conseguido atenção, então que a gente use isso ao nosso favor. É o que eu posso dizer, mas realmente eu não gosto do termo, mas infelizmente ou felizmente, talvez a gente consiga colher bons frutos desse termo que foi cunhado de forma muito pejorativa, talvez a gente consiga colher bons frutos. Eu acho que a gente já tem colhido alguns, como Corra conseguiu, né? Como, querendo ou não, por mais que Farol só tenha conseguido uma indicação, mas já é muita coisa pro terror, né? Que não tinha quase espaço nenhum. Então, acho que a gente tem que tentar colher os frutos positivos desse termo que foi pejorativo. A gente critica o termo, mas utiliza o que dele bom der para retirar. Igual eu não curto, mas eu utilizo ele assim, até para referenciar, né? Para colocar melhor assim na conversa. Como a gente até tinha discutido um tempo atrás, né? É quase a mesma coisa que aconteceu com o movimento impressionista na pintura, né? De que quando surgiram, os críticos chamaram de impressionismo no intuito de ser algo pejorativo, dizendo que os artistas, aqueles artistas, eles só conseguiu fazer uma impressão do que eles queriam pintar, não conseguiu pintar uma coisa de verdade. E eles, como a Kelly falou, ressignificou, né, essa palavra, e trouxe um ar novo pro termo, que hoje em dia é usado como um lance de orgulho e tudo mais. Eu espero que se torne assim também, que se torne uma coisa boa, um símbolo de força, né, um movimento e tudo mais. Pode ser, esperançoso. No correr do tempo aí, dos anos aí, vire mesmo um gênero bem consolidado, né? Ou não, né? Vai que é só uma onda também. Eu espero que se torne, que saia esse lance da segregação, né? De excluir. Eu espero que tenha mais uma questão assim de empatia, né? A gente pode dizer, entre os filmes. Que a galera que começou a olhar pro pós-terror, comece a olhar pro terror, que os críticos que começaram, nossa, bem que tem qualidade no pós-terror, e forem olhar os filmes de terror, também abram a mente para conseguir também ver a beleza dos filmes de terror, não simplesmente torcer o nariz ou só fechar os olhos, né? Então a gente espera que o pós-terror abra portas pro terror, né? Que o terror seja mais visto. O pessoal vai produzir só pós-terror agora. Não, até? Não.
Então, alguma coisa mais a acrescentar de cada lado? Então, é só um fanservicezinho aí pra galera que curte metal, né? Quem quiser escutar, pode ir atrás, depois de escutar o Grandcast e ficar no meio na pilha, pode ver aí atrás na música do Infantillator, na música Motherless Miscarriage. No finalzinho dela tem um trecho de uma cena do filme A Bruxa, do Robert Eggers. Fica aí só esse fanservice Não, pra Web galera que Band, curtiu o filme e também é da área Web Band, específica aí do Infantil metal extreme. Exato. e agora, Aham. A para galera que quiser encerrar, curtir um som ainda na indique um mesma filme de pegada. pós-terror, Kellen, para o pessoal que está nos ouvindo, para o pessoal assistir agora, sim. Assiste aí, maluco. Indique-nos. Ei, galera do Grindcast, como eu já falei, eu vou de Midsommar. Assistam Midsommar. Assistam. Só assistam esse filme aí. Se agraciem com a fotografia maravilhosa. Assista no dia que você tiver com muita paciência. De preferência que tiver Um dia um dia ensolarado. ensolarado. Abra suas portas, cheire algumas rosas. Que você vai ficar completamente imerso na atmosfera que esse filme cria. Essa seria minha indicação de pós-terror pra galera. Como é meu preferido, né? E tu, Enfim, Edilson? assistam. E fiquem ligados aí pro próximo aí, pros futuros aí Guidecast, que a gente vai falar Exatamente. E desses tu, filmes, Edilson, viu, qual é o que tu galera? indica aí pro pessoal assistir agora? Eu sou um fanboy e eu vou exaltar a beleza de A Bruxa do Foda, Robert foda. Eggers, com a Anya Taylor-Joy. Pelo amor de Deus, assiste esse filme, você que está escutando, com muita calma. Se você cria algum animal em casa, pega esse animal, coloca do seu lado e assiste esse filme maravilhoso. Se você tem uma família religiosa, esse é o filme. Se você tem uma vassoura, sente Fica nela. aí. Faça uma fogueira no final do filme. Então, a minha indicação é. Acho que a gente foi o saco só de falar desse filme. É o Hereditário, né? Saco. E a minha explicação, bem chula, é que esse filme é confusão feia. Pior do que Bug de Seresta. Esse filme. Pode assistir, que essa é a minha explicação. Até o Mas até próximo mais Guidecast. aí. Tchau e assistam as nossas indicações e aguardem os próximos capítulos. God!